Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês, né? Eu gostei muito de um comentário da Marli Vieira. Ontem nós estávamos estudando sobre a descrição do reino celestial, de acordo com as Escrituras, o que vai ter no reino celestial, o que não vai ter no reino celestial. E a Marli comentou algo que não vai ter no reino celestial é a fé, porque a gente já vai estar na presença de Deus. Então, a gente vai ter um conhecimento perfeito acerca do Pai e do Filho. Então, não precisamos exercer fé nele, porque a gente vai conhecer ele por completo, tá bom? Então, achei interessante. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Ontem nós falamos sobre a descrição de como é o reino celestial, o que tem lá, o que não tem. E hoje nós vamos falar quem vai para o reino celestial. Aqui, em Doutrina e Convênio, seção 76, do versículo 50 até o versículo 70, é a descrição das pessoas que vão para o reino celestial. Ou seja, como nós devemos. Nosso objetivo é esse, ir para o reino celestial. Então, nós temos que pensar celestial. Pensar celestial, então, é fazer o que essa escritura fala. Se eu não sou assim, eu vou me tornar dessa maneira. Então, vamos lá. Doutrina e Convênio, seção 50, seção Doutrina e Convênio 76, do 50 ao 70. Começa aqui no 50 dizendo: e tornamos a testificar. Aqui eu acho que está falando, né, tanto Joseph Smith como Sid Rigno, eles estão testificando algo, que pois vimos e ouvimos, e este é o testemunho do Evangelho de Cristo concernente àqueles que irão ressurgir na ressurreição do justo. Então ele está falando que é um testemunho, ou seja, é uma verdade concernente àquele, isso é uma verdade no Evangelho de Cristo sobre os que irão ressurgir na primeira ressurreição, ou seja, quem vai receber o reino celestial. Então, a partir aqui do versículo 52, ele vai descrevendo essa verdade, né? Se nós queremos ir para o reino celestial, essas são as qualificações aqui. Continua, versículo 51 em diante. Estes são os que receberam o testemunho de Jesus, creram em seu nome, foram batizados à semelhança do seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isso de acordo com o mandamento que ele deu. Então, aqui os que vão para o reino celestial, né, como a gente já estudou antes esse versículo aqui, está baseado, o reino para o qual nós vamos está baseado também no testemunho que nós temos de Jesus Cristo. E aqui, para os que vão no reino celestial, é aqueles que receberam o testemunho de Jesus, tá bom? E aí, aqui lembra também de quem vai para o reino terrestrial. Eles receberam o testemunho de Jesus, mas não foram valentes no testemunho de Jesus. Então, tem essa diferenciação. Aqui diz que é os que receberam o testemunho de Jesus, creram nele, foram batizados, ou seja, fizeram as ordenanças para herdar o reino celestial. Aqui continua no seguinte, né, versículo 52. Para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados, e recebesse o Santo Espírito pela imposição de mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder, que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Estes são a igreja do primogênito. Bom, então aqui, depois do batismo, também receber o Espírito Santo por imposição de mãos por aquele que recebeu autoridade para conferir, tá bom? Então, o Espírito Santo vai nos ajudar nessa jornada para nos preparar para voltar à presença de Deus. Então, guardando os mandamentos, fazendo todas as coisas necessárias. Aqui também falou que estes, né, o que vão herdar um reino celestial, estes são a igreja do primogênito, tá bom? Então, a igreja do primogênito é uma igreja no reino celestial, tá bom? Então, quem vai pertencer à igreja do primogênito? Quem se tornar celestial, assim como o Pai celestial e Jesus Cristo. Aliás, Cristo, ele é o primogênito. Então, a igreja do primogênito é aqueles que se tornarem primogênitos. Lembrando que nas escrituras está repletas, né, de exemplos de pessoas que eram primogênitos de acordo com o nascimento, que primogênito significa o primeiro, né, a nascer, e o primeiro a nascer ele tinha ali certos privilégios, né, ele liderava a família, ele ganhava uma porção dupla, né, da herança do pai. Então tem tudo isso a questão do primogênito. Por isso que a gente vê no Velho Testamento
essa questão da primogenitura, quem queria ser o primogênito, essas coisas. Mas o primogênito era o primeiro que nasceu. Mas a primogenitura, Deus mostra que é por merecimento. A gente viu no caso lá de Jacó, né? Que Esaú era o primogênito e Deus deu a primogenitura antes deles nascer, desde o ventre. Né? Ele deu a primogenitura para Jacó. O mesmo acontece lá com Efraim e Manassés. Manassés era o primogênito, mas Deus deu a primogenitura, né, para Efraim. E assim vai, né? O José mesmo, né, das 12 tribos de Israel, ele não era o filho primeiro, mas ele recebe também a primogenitura e assim por diante. Então, vai de acordo com o merecimento. Deus dá a primogenitura, tá bom? Agora, uma coisa interessante, quando fala na primogenitura, que nós seremos primogênitos, assim como Cristo, logo pensamos, né, na porção dobrada, em mais bênçãos, né? Mas veja bem, a responsabilidade do primogênito. Eu acredito que quando ele está falando que nós seremos a igreja do primogênito, que nós seremos primogênito, a função do primogênito era cuidar, é liderar, tá bom? Cuidar dos demais pessoas. Então, se nós, hoje em dia, a gente cuida de demais pessoas, de outras pessoas, da família e de outros, né, na igreja por meio de chamados, a gente está sendo um primogênito, está fazendo o papel de um primogênito ali, né? Por exemplo, por que, a gente sempre pensa na bênção, né? Mas por que o primogênito ele recebia a porção dobrada, né? Porque os pais, quando ficavam velhos, tá bom, de idade, quem cuidava era o primogênito. Ele cuidava do pai e da mãe ali. E também não só isso, mesmo depois da morte do pai e da mãe, ele tinha que cuidar de todas as irmãs que não haviam casado ainda. Então ficaria com ele. Então, visto que era mais responsabilidade para ele, ele tinha uma porção dobrada para quê? Para administrar, né, como ele cuidaria dessas coisas. Então, ser o primogênito significa cuidar de outras pessoas, né? Algo interessante aí. Vamos lá. Versículo 55 e diante. Estes são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas, ou seja, vão receber bênçãos a mais, por quê? Porque nós vamos cuidar de mais pessoas. Estes são os que são sacerdotes e reis, receberam a sua plenitude e a sua glória. Aqui me lembrou os convênios do templo, né? Porque fala sobre isso, né? Esses são sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que eram segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho de Deus. Portanto, como está escrito, eles são os deuses, sim, filhos de Deus, tá bom? Então, se tornaremos assim como o Senhor é e cuidaremos de outros assim como o Senhor cuida de nós. Versículos 60 e 61 diz assim, e eles vencerão todas as coisas. Nós venceremos todas as coisas. E para a gente não se erguer de orgulho, né, o versículo seguinte aqui traz uma humildade para nós, dizendo, portanto, que nenhum homem se glorie no homem, mas antes que se glorie em Deus, que subjuga todos os inimigos sobre os seus pés. Então, assim como fala, né, eis que os que vão herdar o reino celestial vão vencer todas as coisas, né? Então, mas a gente vence como? Por meio de Cristo. Né? É por meio da graça, é por meio da expiação de Jesus Cristo, que ele subjuga os inimigos sobre os pés dele. Qual é os inimigos? O inimigo é a morte física. Cristo ele venceu a morte física. O inimigo que nos impediria de voltar à presença de Deus, de ser como ele é o pecado. E Cristo ele vence o pecado por meio da expiação também. Então veja que nós venceremos todas as coisas mediante a Jesus Cristo. A força vem de Jesus Cristo também para os nossos desafios diários, tá bom? Continuando aqui, 62 em diante, diz assim, estes habitarão na presença de Deus e Cristo para todo sempre. Estes são os que ele trará consigo quando vier nas nuvens do céu para reinar na terra sobre o seu povo. Estes são os que terão parte na primeira ressurreição. Estes são os que surgirão na ressurreição dos justos. Estes são os que vieram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, ao lugar celestial, ao mais santo dos santos de todos. Estes são os que vieram para inumeráveis hostes de anjos, para a Assembleia Geral da Igreja de Enoque e do primogênito. Estes são aqueles cujos nomes estão escritos no céu,
onde Deus e Cristo são o juiz de todos. Faltam 2 versículos aqui para finalizar, o versículo 69 e o versículo 70. O versículo 69 diz assim: estes são os que são os homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, e o mediador do novo convênio, que efetua essa expiação perfeita pelo derramamento do seu próprio sangue. Então veja aqui, né, que estes são justos. Quem vai morar no reino celestial? Os justos. Essa é uma boa definição, o justo. Mas como a gente consegue ser justo? Por meio da expiação de Cristo. Ninguém é justo, porque nós temos pecados, mas pela expiação de Cristo a gente se torna justo. Então, mais uma vez, ninguém pode se gloriar, né, como a gente leu lá no versículo 61, dizendo, né, portanto, que nenhum homem se glorie no homem. Eu não posso me gloriar em mim mesmo. Eu consegui chegar no reino celestial, porque é por meio de Jesus Cristo, é mediante a graça de Jesus Cristo. Ninguém vai chegando lá e falando, eu sou tal, né? Eu consegui vencer todas. Não, é por meio de Jesus Cristo. Se não for Cristo, né, o poder capacitador de Cristo, né, a gente não conseguiria chegar no reino celestial. Então, todo o mérito, na verdade, é de Cristo aqui, tá bom? Então, que ninguém se glorie no homem, nem em nós mesmos, no caso, né, mas se glorie em Deus, no próprio Cristo. Versículo 70, eu falei aqui para finalizar o estudo de hoje, tá? Essa sessão aqui são 119 versículos, né? O versículo 70 aqui diz assim: esses são cujos corpos é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, mais elevada de todas, sendo que o sol no firmamento é citada como símbolo desta glória. Então, para viver no reino celestial, estes vão ser os celestiais, né? Vai ser aquele que tem um corpo celestial, que é o corpo que o Pai Celestial tem também, um corpo celestial, tá bom? Então, é isso, para habitar com Deus, temos que ser como Ele é. É essa mensagem que nós compartilhamos hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.